boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Timoneiro, Estúdio AT Play, na redação do Jornal Timoneiro, o jornal mais antigo da cidade de Canoas. Estamos recebendo aqui com muito prazer a Nilce Schneider, a canoense, que veio nos visitar hoje, contar um pouco da sua história e mais algumas coisinhas, né, Nilce? Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, canoense. E vou aproveitar esse espaço, sim, para contar um pouquinho da minha história, minha convivência em Canoas, o meu trabalho, e que para que os canoenses me conheçam melhor. Então, é essa a ideia mesmo, é te conhecer, Nilce. Tu és funcionária pública, né, que trabalha no Canoas Prev, a gente estava conversando aqui antes. Conta para mim como é que foi a tua trajetória, qual é a tua história com Canoas? Bom, eu cheguei em Canoas em 1980, né? Então, vim porque eu sou natural do interior, né? Uma cidade pequena no interior do estado, chamada Paraí. E eu venho, assim, de uma família numerosa e um município muito pequeno. Então, lá, meu pai sempre nos incentivou muito a estudar. Como lá não tinha perspectiva de estudo, então ele, né, visionário já naquele tempo, achou que seria interessante incentivar os filhos a estudar. Então, nós somos em 9, e ele encaminhou 9 irmãos, né? Então, enquanto ele pôde, ele nos encaminhou todos para estudar. Então, eu cheguei em Canoas com 18 anos, né? Com 16 anos, né? E aí... Por que Canoas? Por que Canoas? Porque assim, ó, então eu tenho que voltar um pouquinho também. Porque assim, como lá não tinha condições de estudar, meu pai sempre foi muito religioso, sempre era muito de oração. Então ele tinha um amigo que era o padre Félix Busata. E ele, então, o padre, meus irmãos mais velhos, então, queriam... ele sugeriu, então, olha, Leonísio, seu Leonísio, você tem aí 3 filhos, né? Não quer colocar o mais velho no seminário, começar a estudar? Aí ele falou com a mãe e tal, era ruim, para quê? Porque naquela época, os filhos eram força de trabalho, né? Então, ele abrindo mão dos filhos, mão dos filhos, ele estaria, sim, deixando a sua força de trabalho, né? E isso lá era cultural. Lá todos trabalhavam na lavoura, todos, né? Os filhos, os meus tios, né? Irmãos do meu pai, todas famílias numerosas, e todos trabalhavam na lavoura. Então, meu pai teve enfim, eu digo, essa ideia, né? De dizer não. E aí, por incentivo do padre Félix. E aí, então, veio para cá, veio o mais velho, depois veio o segundo, e veio aqui no La Salle. Uhum. Porque o La Salle era internato, né? Ah, sim, verdade. Aí, então, ele ficou de internato até estudou um determinado tempo. E aí, depois, claro, não tinha vocação, aí ele saiu, mas continuou em Canoas. E ele começou a trabalhar aqui. Então, ele aqui em Canoas, meu pai, assim, muito preocupado com a formação dos filhos, para que os filhos não se perdessem com as companhias. Então, o que ele sugeriu? Bom, se vocês querem ficar longe de casa, do pai e mãe, vocês, então, têm que ficar juntos em Canoas. Aí, então, ele sugeriu, então, alugar um apartamento, enfim, nós ficamos tipo E aí veio a família toda aqui. E veio a família toda, e aí, então, por isso que Canoas, o meu irmão, veio estudar no La Salle, por isso que veio... Foram adotados por Canoas. E aí, esse sotaque, ele é sempre assim, ou é só quando tu fala na tua cidade? Porque eu tenho amigas que são do interior, e aí quando a gente tá conversando e começa a contar alguma coisa da cidade do interior, muda na hora o sotaque. Falei muito nessa semana sobre isso. Pode ser meio que... E a pessoa não percebe. Intuitivamente, assim, a pessoa vai falando, né? Exatamente. Né? E aí tu fizeste residência aqui, acabaste morando, fazendo... Exato. Daí, claro, meu primeiro emprego, aquela dificuldade muito difícil de arrumar o primeiro emprego. E como você disse, se hoje eu tenho sotaque, imagina naquela época, né? Imagina, né? As pessoas não davam emprego para uma pessoa que não conhecia nada, não tinha nenhuma experiência profissional. Então, assim, quem é a Nilce canoense? Assim, então, qual é a tua história aqui? Exatamente. Então, aí eu depois estudei, minha primeira formação foi matemática, né? Fiz a licenciatura em matemática, dei aula também nas escolas públicas de Canoas, escolas particulares de Canoas, dei aula no La Salle, na Auxiliadora. E também aqui constituí família
Eu casei, então, né, com o Flávio Renato Schneider. E tivemos 2 filhos, né, um casal. E hoje já formados, adultos, né? E já sou vó. Então, tenho um netinho de 1 aninho e uns meses, Mateu. E então, e também a minha trajetória profissional, né? Então, assim, dei aula há muitos anos, né, na rede particular, e nesse inteirinho também já fiz o concurso da prefeitura, né? E aí eu entrei como auxiliar administrativo, e depois, então, acabei fazendo um outro curso superior, uma especialização, e aí eu fiz o curso de Ciências Contábeis, com pós-graduação em Contabilidade Pública, né? Então, aí eu fiz outro concurso de nível superior, que é no Canoas Prev. Hoje, então, estou lá já somando, enfim, porque nós temos o mesmo estatuto, né? Então, são 37 anos ao todo de serviço público. 37 anos de serviço público em Canoas. Terceiro maior PIB do Rio Grande do Sul. Eu sempre faço questão de enfatizar isso, porque a gente vê uns problemas na cidade aí. Eu acho que eles envolvem muito a saúde. Para mim, é bem sério isso. Essas últimas semanas, a gente tem falado muito sobre isso. Mas eu não acho que a população em si que tem que responder por isso, né? O que tem que cobrar, né? Fiscalizar, etc. O que essa experiência junto a Canoas, né? E com essas situações que tu enxerga hoje, como tu enxerga, o que tu acha que está faltando para Canoas fazer jus a esse título de uma cidade rica, grandiosa, unida e que tem esse terceiro maior PIB do estado? Canoas vem vindo já há anos, né? Com algumas situações trágicas. E a saúde é eu acho que é o ponto mais nevrálgico que a gente vê diariamente. Sim, o que está faltando é gestão. Não tem dúvida. E a gente vem de várias gestões e a situação continua... Exatamente, porque assim, nós temos aí os índices constitucionais, que são obrigatórios, e sem contar as demais transferências da União, nós temos um orçamento altíssimo, e assim a coisa vem de ano em ano, se postergando, e nós estamos nesse... Enfim, hoje eu estava ouvindo a semana passada que não tinha pediatra numa emergência pediátrica da UBRA. Um absurdo, né? Então, isso já, infelizmente, tá? É vontade política. Sim, precisa de vontade política, tá? Para resolver as questões de Canoas, tá? Porque se nós não sentarmos em cima nós nos debruçarmos em cima desse problema e encontrarmos saídas, passa de um ano para outro, gestão para outra gestão, e aí a gente fica, né, enfim. Agora entrando nessa seara, né, do papel dos representantes políticos, né, eu recebi aqui alguns vereadores, algumas pessoas da cidade de Canoas que vão participar do pleito aí para deputado. E um deles me disse assim, olha, por que Canoas, tão grande, com tanta gente votante, por que não elege gente daqui? Né? A gente vê direto, eu noticio no jornal, emendas parlamentares que vêm para os hospitais, para cá, seja para Nova Santa Rita ou Canoas, de deputados eleitos por Porto Alegre. Não eleitos por Porto Alegre, porque são a nível estadual, né? Mas fizeram uma votação expressiva em Canoas. E esse vereador me disse assim, e os vereadores deputados que não passaram pela BR, nem entraram na cidade, e não elegem pessoas daqui. Adentrando esse campo, então, tu és filiada a um partido e... Isso. Portanto... Sou filiada ao PL, Partido Liberal, é o partido do presidente Bolsonaro. Uhum. Eu sou a única canoense pré-candidata a deputada estadual pelo partido do Bolsonaro. Tá? Então, tem toda essa questão de apoiar o nosso presidente. Tá? Sim. E sobre o que você falou, que realmente Canoas, infelizmente, os outros candidatos vêm de outras cidades e buscam votos em Canoas, e Canoas, há mais de 10 anos, não elege um representante para a Assembleia Legislativa. Será que não está aí, né, uma questão? Precisamos, sim, ter consciência disso, tá? Porque dentro da Assembleia Legislativa,
nós temos as comissões municipais. Então, se existe um problema pontual em Canoas e tão grave quanto da saúde, sim, o representante da cidade vai, né, se debruçar sobre esse assunto, vai encontrar saídas, vai buscar, vai tentar encontrar soluções. E sim, eu acho que ele precisa, tendo mais uma força, né, mais um representante que faça, né, esse trabalho de representar os canoenses também. Então, nós estamos aí, né, à deriva há quanto tempo, e justamente concordo que falta, sim, representantes em Canoas, e está na hora de os canoenses se darem conta dessa perda. Estão deixando de ganhar espaço, não optando pelos candidatos aqui da cidade. Então, tu és Né? pré-candidata a A deputada deputada estadual. estadual, isso, e pelo PL. Tu enfatizaste bastante essa questão do partido, né? E o presidente. Quais são as tuas ligações ideológicas? Bom, acredito que todas, Exato. assim, na questão de. Então, assim, ó, eu defendo, né, as pautas que o presidente Bolsonaro defende, né? E que eu acho que a família é a base de toda a sociedade sadia, né? Nós sabemos hoje que se uma criança não tem uma família, né, ela não tem referências, né? E a gente vê, infelizmente, muitas ideologias por aí sendo empurradas, né? E eu, sim, defendo família, defendo, sim, questões, os costumes, que é a liberdade, defendo a família, defendo a liberdade também religiosa, né? E também acho que hoje, infelizmente, e essa é uma pauta que eu faço muita questão de dar ênfase, é sobre a desconstrução atual que as famílias vêm enfrentando. Né? Então, a gente não pode deixar isso andar dessa forma. Então, eu ia te perguntar sobre isso exatamente. Quando tu fala assim, eu defendo a família. A gente sabe que hoje em dia, e aí eu acho que aí vem a tua crítica, né? A gente tem vários conceitos de família, né? Ou elas vêm se desconstruindo de acordo com a tua opinião, né? O que seria esse conceito de família que tu defende? O que eu vejo que acontece muito hoje em dia é as ideologias atingirem as crianças, para que as crianças mudem a sua identidade. Né? Então, na verdade, querendo atingir a família, eles acabam atingindo as crianças. Eu não sou contra nenhum tipo de escolha quando a pessoa está adulta, ciente das suas consequências e as suas opções. Isso é muito particular e eu respeito todos os indivíduos eu respeito. Só não mexam com as nossas crianças em idade de formação. Tu está te referindo à questão da identidade de gênero, essa questão toda de... Exatamente, ideologia de gênero, porque hoje em dia, infelizmente, é dito em muitas, né, por aí, mídias, que o gênero é uma construção social. Ora, isso não é, né? A gente sabe que existe uma lei natural nisso, né? Então, não é uma construção das pessoas. Não, isso realmente é uma lei natural. E as escolhas, quando a pessoa é adulta, não tem problema nenhum. Outra questão que eu também defendo muito é o aborto. Eu, como sou católica, eu não coloquei como referência, mas eu sou católica, sou cristã. E uma das pautas, sim, é defender, né, que não seja descriminalizado o aborto, porque é uma vida, né? No momento que existe uma vida dentro da mulher, sim, já não lhe pertence mais aquela vida. Então, por isso que eu faço questão de dizer, é um assassinato de criança, né? Desde a sua concepção eu defendo, então, a vida, né? Então, como católica, né, e como cristã, eu digo sempre que a vida é um valor inegociável, né? Então, a gente sabe que, partindo desse tipo de monstruosidade, a gente sabe o que vem por aí, né? A sociedade, a desordem, a anarquia, né? Uma outra questão também que eu defendo
e que não aceito, e que defenderia, se fosse o caso, é a descriminalização das drogas. Eu sou contra a descriminalização das drogas, porque eu acho que as drogas, sim, traz um problema social muito grande para a família, né? Para a família do usuário e também para as gerações, né? Então, é uma outra questão também que eu defendo. Procuro seguir os princípios, né? Católicos, cristãos, e por isso que eu defendo. Então, uma das minhas pautas, sim, é a família. Outra pauta importante é a liberdade. A liberdade, sim, nós vimos aí, infelizmente, e nós temos hoje, infelizmente, em Canoas, e eu faço questão de aqui enfatizar, a obrigatoriedade de máscaras numa sala de aula. Quando a gente sabe que a criança em sala de aula não... essa máscara, ela não tem nenhuma proteção desse micro-organismo que está ali, né? Então, é apenas uma forma de dizer assim, ó, estamos de máscara, vamos ter medo, vamos enfatizar o medo, vamos reforçar o medo. E, infelizmente, imagina uma criança de 5, de 6, de 7 anos com uma máscara o dia todo dentro de uma escola. Né? Quando a gente sabe que numa festinha, no ônibus, no supermercado, no shopping, não se usa máscara. Por que isso? Eu te pergunto, por que isso? Por que esse tipo de hipocrisia? Por que é obrigado a usar máscara uma criança? Na tua opinião, então, nesse assunto específico das máscaras, da Covid, já devia estar mais flexibilizado junto com... Claro, acompanhando com todos os outros movimentos que já estão... Não deveria mais estar, porque já é reprovado que a máscara, hoje em dia, o Omicron está aí, muitas pessoas já passaram por isso, e nós, aqui no nosso clima gaúcho, é natural que as pessoas tenham uma gripe, que as pessoas tenham um resfriado no inverno, e isso tudo, vais ver aí, tem filas e filas fazendo testagem. Quando a gente vê, o pessoal vai lá fazer testagem, muitas pessoas deu negativo, é só gripe, mas isso é natural, o nosso clima é assim, o nosso clima sempre foi assim, né? Então, na verdade, o que a gente vê, sim, é o poder público em Canoas reforçando essa nefasta exigência de que as crianças usem máscara em sala de aula. Isso tem que acabar. Isso não pode mais. Enfim, é necessário que a gente faça alguma coisa, que o poder público tenha consciência, que os vereadores façam alguma coisa. Eles são os representantes, né? Então, assim, veja só que, enfim, uma criança que estuda numa escola particular não precisa usar. E uma criança que estuda numa escola pública é obrigada Sim, isso a gente conversou, inclusive, no nosso programa de podcast, sexta-feira, ou sextou. A gente falou sobre isso, né? O meu colega Vanderlei colocou por quê? Porque dessa... Não faz sentido, na verdade, né? Tu exigir que uma criança na escola municipal use e a do particular não, exatamente. Né? Nem vou entrar no porquê, se eu concordo ou não, mas por que uma sim e outra não? Então, aí que entra a liberdade, né? Nós passamos aí por um processo de fecha tudo, fica em casa, que a economia a gente vê depois, que são as pautas que o Bolsonaro sempre defende, né? Sim, vamos nos cuidar, quem é doente tem que se isolar, mas a economia não pode parar, né? E Canoas, infelizmente, até por decretos estaduais, teve situações que muitos produtos não eram proibidos de ser comercializados, né? Infelizmente, a gente sabe que isso foi uma agressão à liberdade das pessoas. A gente teve um podcast aqui, o nosso podcast foi o primeiro podcast, na verdade, da casa, que conversou sobre a retomada econômica, né, na cidade, com o pessoal da Sixin de lojas, enfim, e falou-se sobre isso, né? O pessoal ali questionou algumas decisões que foram tomadas no início ali. Muito, exatamente. Então, eu vejo que há muito essas adoções de regras, de pessoal de fora que traz isso. Vamos usar, então todo mundo tem que usar máscara. Todo mundo tem que fazer mesmo. Não se questiona mais a necessidade, não se busca a verdade. Infelizmente, hoje em dia, o que menos está se fazendo é buscar a verdade. Nilce, a gente está perto agora das eleições, inclusive da presidência da República, né? E eu percebo que tu colocaste ali, né, verbalizou que tu tem uma ligação forte com as ideologias do presidente Jair Bolsonaro
E, inclusive, todas as ideias que tu colocaste são muito parecidas com as ideias dele. Canoas, a gente percebe que tem um grande número de pessoas que apoiam o presidente, né? Mas, nesses últimos meses agora, pelas pesquisas, tu acha que perdeu um pouco de força? Não, pelo contrário. Eu acho que as pesquisas, primeiro que as pesquisas que hoje elas são divulgadas, infelizmente, requerem um certo grau de, enfim, acho que desconfiança, né? Porque tem que entender bem como é que são feitas essas pesquisas, né? Então, não que eu desconfie né? Mas, enfim, a gente sabe que existe todo um poder econômico também para isso, né? Mas, pelo contrário, eu acho que Bolsonaro, sim, ele é a única alternativa que nós temos hoje para o Brasil, né? Você imagina o que foi os rombos da Petrobras, quebrou a Petrobras, e nós sabemos que o adversário de Bolsonaro, né? Ele foi condenado. E ele não foi descondenado, ele continua condenado, porque se identificou que ele sim surrupiou muito dinheiro público. Ele foi um dos maiores, enfim, os rombos na área pública, com negociatas, com troca de ministérios. E é visível, gente. Olha o que é o ministério hoje do Bolsonaro e olha quem eram os ministros na época do adversário, né? Então, veja só, então, é fato, é fato. Nós não precisamos buscar muitas história nisso. É fato, a gente sabe. Então, assim, ó, por que voltar ao passado, querer viver tudo isso novamente, sabendo que existe todo um poder aí econômico, né? Um poder aí que busca, sim, né? Que seja reeleito, que volte, né? Nós temos aí a classe artística, nós temos as mídias, a gente vê hoje, infelizmente, né? Rede Globo, vamos ser francos, a grande mídia, né? E a gente vê ali que existe um combate acirrado, sempre, né? Então, os grandes feitos que o presidente faz não é importante. Não é importante, não é divulgado nada. Então, tu acredita que independente do que passa essa grande mídia, né, e das pesquisas, esse poder do presidente continua em alta ainda, essa potência, né, que ele tem, e em cima disso tu vai fazer, né, mais pra frente eu espero te receber aqui para tu falar da tua plataforma de campanha, né, que a gente ainda não pode falar, mas em cima desses valores que tu vai construir toda a tua caminhada, né. Então, tu me parece bem otimista nesse caminho. Sim. Eu acho que o povo brasileiro está vendo quem está fazendo alguma coisa, né? E a gente vê e só buscar ali nas mídias sociais, não precisa ser na grande mídia, né? Hoje em dia a gente tem outras alternativas e a gente vê aí os feitos do presidente, a gente vê as manifestações espontâneas do povo brasileiro. Não é assim, ó, ninguém convida ninguém, eu mesma participo de todas que tem aqui, né? Que tem em Porto Alegre. E assim o pessoal vai voluntariamente, vai de toda a grande Porto Alegre. O pessoal até do interior do estado vem para se manifestar, para dar apoio ao presidente, porque sim, essas pautas, esse crescimento, desenvolvimento, essa linha de desenvolvimento, né? Essa seriedade de tratar as coisas do Brasil que as pessoas querem. Então, sim, eu acho que infelizmente, né, a gente não quer aqui ficar discutindo o que a mídia tem, por que a mídia faz esse papel, né? Mas a gente não precisa ir muito longe, a gente vê aí as manifestações e a gente vê que realmente o povo brasileiro está, assim, muito ciente. E olha, eu vou arriscar aqui, ó, vai dar primeiro turno. Olha só. Vai dar primeiro turno, vamos ser otimistas. E se depender de mim aqui em Canoas, eu vou trabalhar muito para que Bolsonaro, sim, receba muitos votos aqui, que os eleitores entendam que é o melhor para o Brasil, que é o melhor para suas famílias, que é o melhor para o seu comércio, né?
E se depender de mim, sim, vou trabalhar muito e para que, sim, no primeiro turno já tenhamos aí a vitória do Olha presidente só, Bolsonaro. otimismo, primeiro turno. Primeiro turno. Nilce, tem mais alguma coisa que tu queira colocar? A gente não pode ir muito mais longe do que isso, né, para falar sobre campanha. E eu quero muito ouvir tuas propostas mais à frente. Mas por hora foi um prazer te conhecer. Eu acho que quem não te conhecia, pô, tantos anos aqui trabalhando como professora. Pô, um currículo interessante, hein? La Salle, auxiliadora, né? Então, obviamente, que tem uma galera que te conhece. Né? Fazenda, porque eu, como contadora, estou sempre envolvida aqui no centro de Canoas. As pessoas me conhecem, podem não saber o meu nome, mas me conhecem, sabe que eu, né, onde eu participo, as comunidades que eu participo, o meu trabalho social que eu faço. Então, eu estou numa caminhada, né? É um legado que a gente vai deixando todo dia, né? Que bacana. E eu te desejo toda a sorte do mundo. E dizer também, assim, por favor, para concluir, que também eu apoio o candidato que o presidente Bolsonaro indicou como governador, para governador, que é o Onyx Lorenzoni, né? E também para o Senado, que é o Mourão. Então, são os candidatos que o presidente indicou e eu vou apoiá-los, né? Porque acho que a gente sim precisa se unir, né? Porque a gente não pode marcar bobeira, não. Tá? É isso aí. Muito obrigada, Vinícius. Boa sorte aí na tua caminhada. Eu te espero aqui mais para frente para a gente poder conversar sobre as tuas propostas. Muito obrigada pela oportunidade. Voltarei, sim, com certeza. Só me convidar. O Jornal de Maneiro está aberto para todos os partidos, inclusive o PL, né? Acho que tem mais gente para vir aqui. Estou esperando a visita aí de colegas teus aí que me fizeram contato. E para todos os partidos demais. E a gente pretende estar ao lado do povo e dos candidatos, dos pré-candidatos, dos candidatos, quando for a hora, para a gente poder cada vez mais falar sobre a política de Canoas, fortalecer Canoas, né? Porque a gente veio falando aqui, tu falou da grande mídia, e a gente falou, eu mencionei para ti alguma coisa aqui sobre algumas pessoas que eu recebi aqui da Câmara de Vereadores, que questionaram por que da população, né? Acho que chamar o povo para conversar sobre política e sobre os políticos de Canoas, né? Não só da capital, né? Valorizar o canoense. Porque a gente precisa do hospital aqui de Canoas, a gente precisa de hospital de Canoas, né? Exatamente. Não adianta querer ir para Santa Casa. Canoas, educação, Canoas, segurança, Canoas. Nós temos que pensar que Canoas tem bons representantes. E, sim, valorizar e depois cobrar, porque não é só votar, é cobrar depois também, né? Então, acho que é bem importante. E é muito importante que os canoenses olhem a vida pregressa de cada candidato, o que ele defende, né? Isso é fundamental. Como ele trabalhou, qual é a sua caminhada, qual é o legado que ele deixou para Canoas, né? É importante. Eu me posiciono aqui até, quando talvez eu me devesse, não, porque a gente trabalha para um jornal que tem 55 anos, né? Então, é do editorial do Jornal Timoneiro se posicionar no sentido de querer fortalecer a política de Canoas, dar voz para a população e para os políticos de Canoas. Exato. Então, essa é a ideia. Trazer para o debate, vamos conversar sobre e vamos dar voz para essas pessoas que trabalham através da política, para que a política pública melhore, para que a nossa sociedade, a nossa comunidade tenha melhores condições, né? Porque o objeto da política é o bem comum. Então, que realmente a política seja para o bem dos canoenses, né? Então, é por isso que eu só enfatizo. Muito importante ver a vida pregressa, o trabalho e que realmente seja um trabalho para o bem comum. É isso aí. Muito obrigada, Nilce. Obrigada para quem nos acompanhou. Acompanha lá o OT Play, né, nosso canal no YouTube, e acompanha todas as outras entrevistas que a gente tem lá do Canoas Podcast, os demais visitas que nós recebemos aqui na redação do Jornal Timoneiro. E até a próxima. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.